Amados irmãos, a mensagem nesta noite, que é de ceia, nós vamos falar um pouco sobre essas duas coisas. O cuidado de ti, de nós mesmos, da doutrina. Nós fizemos uma leitura, e no texto que lemos, vimos quanto que é nos chamado a atenção para olhar em duas direções. Não é? A primeira direção, a gente olhar para nós. E ele diz assim, toda a construção desse texto, basicamente, ele está no imperativo, não é optativo, não é uma opção, não é subjuntivo, é imperativo, faça. Não é um pedido, é ordem, faz. Então ele começa assim, lá no verso 6 a seguir, não vou ler, só vou ler os verbos. Rejeita, mas rejeita, é ordem. Fale, o verbo falar. Torna-te, ele não diz assim, tente ser, torna-te. Aplica-te, ele não diz considera, vê se isso é bom, aplica-te. Depois, medita. Então, parar, pensar, analisar. Aí ele diz, não negligencie. Tem uma negativa, não. Ele não diz, tente não negligenciar. Está escrito, não negligencie. É como se Paulo estivesse olhando para Timóteo e disse assim, não seja negligente. Toma cuidado. Toma cuidado. Percebam que todo esse texto, ele não dá opção da gente pensar em ser. Ele ordena a gente ser. A construção dele está toda nesse sentido. Quando a gente não tem opção do outro lado, que tipo de opção? De pensar, como não é um texto reflexivo, reflita sobre isso, quem sabe pode ser bom, talvez se você refletir, se você repreender, se você falar, talvez se você examinar a si mesmo, você pode examinar, achar aquilo interessante ou não, descartar ou não, mas esse texto não dá opção. Ou você rejeita ou você aceita, não tem meio termo. Se você não rejeita as fábulas profanas, você aceita. É essa a oposição. Se você não rejeita, você aceita. Se você não fala, o que ele está dizendo, fale essas coisas, então você cala. Se você não torna-te padrão, você torna o impadrão, o não padrão. Eu gosto de Paulo nesse sentido. Porque Paulo não é 8 e nem 80. Para ele ou é 8 ou 88. Por que 8 e 88? Ou o cara é bom ou é ruim, não tem meio. Não consigo ver Paulo pensar diferente. E quando a gente analisa os outros textos dele, ele deixa isso muito claro, pela forma que ele descreve, que ele se autodescreve, como ele fala dos irmãos. Veja como ele denota, na linguagem de hoje, denota não, como ele detona o Himeneu e o Alexandre. Veja como ele trata com o menino lá de... O rapaz lá que praticou sexo com a mãe, com a madrasta. Eu esqueci o nome dessa atividade.
Incesto. O incestuoso. O incestuoso. Paulo não disse assim, dá um jeitinho nele. Paulo disse assim, entrega a esse rapaz na mão de Satanás para que ele seja destruído. Ele não diz assim, dá um jeitinho nele. Imagine hoje você chegasse num culto e falasse assim, irmão, nós agora estamos entregando o fulano na mão do diabo. A metade da igreja vai dizer assim, mas que pastor é esse? Mas esse pastor é Paulo. Porque foi o que ele falou. Quem mudou? Teríamos coragem de congregar com Paulo nesse sentido? Quando ele fala do latoeiro, a linguagem de Paulo é pesada. Direta, pesada. Ele carrega no sentido mesmo, e ele não tem meio termo. Quando ele descartou João Marcos na missão por causa da briga, ele descartou, eu ia falar descascou. Ele descartou João Marcos e descartou quem apoiava João Marcos. E quem apoiou João Marcos? Quem era Barnabé para Paulo? Mestre. Eu descarto Marcos e descarto você também. Percebe a personalidade de Paulo? A gente consegue enxergar isso nele. Por que estou trazendo isso? Porque esse mesmo apóstolo Paulo escreveu, porque já está escrito. Escreve quer dizer que ele continua escrevendo. Né? Ele escreveu exatamente assim. Lá em 1 Coríntios capítulo 10, ele diz assim, tenha cuidado, aquele que está em pé, cuide, para não cair. Cuide, para não cair. E todo o texto está construído para a gente olhar na primeira direção. E a primeira direção é nós. Eu. Parece que Paulo faz um espelho e coloca diante de todo leitor da Bíblia e faz você se olhar. E ele dá padrões, ele estabelece padrões e faz com que a gente se olhe. Então, ele nos obriga a olhar para nós mesmos. Porque a gente costuma olhar para os demais, mas ele obriga a gente a olhar para nós. E quando a gente olha para nós, a ideia, às vezes, pode ser distorcida. A visão, a imagem pode não ser tão real assim. Porque a gente se engana, a gente se ilude, né? A gente maquia a gente tenta se automaquiar, né? Não estou falando das mulheres que usam maquiagem, mas às vezes tem uma pintinha aqui, a manchinha, a mulher vai lá e coloca um negocinho. Os homens não têm muito isso. Mas essa corrida é boa. Os homens não têm muito esse detalhe, né? Lá na faculdade eu tive que fazer um programa e a professora exigiu que a gente usasse maquiagem. E aí eu falei isso para a irmã Cida. Ela falou assim, então você vai ter que levar um pó de pele, pó de arroz, sei lá o que, na cor. Ela fez o kitzinho de... Ela fez o kitzinho. Muito bonito, tá, porque valia a nota. Precisa? Tem que ter tudo isso. Tá que eu vou. Vai, mas demora. O negócio foi, do jeito que foi, voltou. A professora falou, mas tu tá de gravata, você tá bonito, você tá não sei o quê, agora você tem que dar um jeitinho nesse negocinho aí. Eu falei assim, professora, tira a nota.
não é? Pode tirar da nota. Não tem problema não. Eu recupero se for o caso. Mas é assim que acontece. Então, de que maneira a gente tenta nos maquiar? Mas, na verdade, Paulo diz mais claro, no verso seguinte, ele diz assim, torna-te padrão, verso 11, torna-te padrão dos fiéis. Padrão no quê? No que Paulo queria que Timóteo tivesse mais atenção? 4 coisas são estabelecidas aí. Primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Terceiro, no amor. Quarto, na pureza. São 4 áreas da nossa vida que a gente precisa olhar. Primeiro, na palavra. Segundo, no procedimento. Terceiro, no amor. Quarto, na pureza. Relacionado a Timóteo, a gente pode falar da palavra, ligando isso à função do próprio Timóteo. Esse primeiro ponto da palavra vai para aqueles que fazem uso da palavra, da pregação, do ensino, do discursivo, que é o que eu estou fazendo aqui agora. Tanto quem canta, quem prega, quem ensina, quem leciona. Paulo diz que nós temos que ser o padrão. E qual é o padrão que a gente está? Qual é o padrão estabelecido e qual é o padrão que nós estamos querendo ou que nós estamos apresentando? Existe um padrão. Esse padrão está na Bíblia. A Bíblia não pode ser negociada. Irmãos, para nós cristãos pentecostais, que somos pentecostais, não adeptos da teologia liberal, a Bíblia é imutável, infalível e irrevogável. Obrigado pela ajuda. Para nós, cristãos pentecostais, a Bíblia é plena. A Bíblia é plena. Não há erro. Pode haver um erro gráfico? Pode. A Bíblia é plena. Deus não escreveu nada errado. Não há nada na Bíblia para nós fora do lugar. Nada precisa ser atualizado na Escritura Sagrada. Para nós, a Bíblia é totalmente a palavra de Deus. E o que ela estabeleceu como padrão é o padrão que a gente deve seguir. Qualquer outro padrão que a gente tente estabelecer, nós estamos caindo no contexto do que o apóstolo Paulo nos chama de anátema. Isso é claro. Então não há negociação para nós na Bíblia. Nós não conseguimos cumprir, às vezes, atingir o padrão. É claro, nós estamos numa construção. Nós somos cristãos que estamos em construção. Numa construção, numa caminhada ascendente. Estamos subindo. Estamos subindo. Com Jesus. Mas Ele é o modelo. Qual é o padrão de um homem portador da palavra de Deus? Jesus é o modelo. Como Ele fez? Como é a vida de Jesus? Ele é o modelo. E o modelo de Jesus me inspira. Não há negócio. Não há negociação. A Bíblia nos diz que só tem o salvo e o condenado. O salvo e o perdido. Nós estamos tentando criar arranjos. Mas, irmão, ou é salvo ou é condenado. A Bíblia diz, o que crê será salvo. O que não crê é condenado. Acabou. E como é que a gente pode mudar isso? Esse é o padrão. Ele é o padrão. Como Jesus tratou, como Jesus lidou, como Jesus falou. Então eu tenho que ler a Bíblia para saber como foi realizado para eu fazer. Mas o segundo tópico diz assim,
no procedimento. Olha lá, o verso 12. No procedimento. Como é que a gente faz as coisas? Como é que a gente pratica a nossa fé? Porque ele está falando para a gente olhar para nós. E o versículo de Ceias, que eu vou terminar, eu me dou o direito agora de buscar o versículo, apenas para me respaldar no que estou falando. Ele diz assim: examine-se, pois, o homem a si. Examine-se, pois, o homem a si. Autoexame. A mulher que vai fazer toque de, mama, ela fica se apalpando, é um autoexame, não é? Eu estou com manchas no corpo, agora elas estão desaparecendo já com vários meses, graças a Deus, mas todo o meu braço, aqui essa parte do meu braço, isso aqui estava tudo preto, uma cor bem escura, horrorosa, aqui, 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 e começou a aparecer aqui, e ela estava aumentando, crescendo, e aquilo foi me dava um pouco de coceira, e aquele negócio ruim. Então, todos os dias, desde o primeiro dia que eu vi, todos os dias, eu vou em frente, chego ao espelho, e levanto o braço, dou uma comparada, tiro foto, para eu medir. Aí eu comparo, essa tá, aparece uma que nem apareceu essa semana, eu fico monitorando, aparece outra aqui, elas estão desaparecendo lentamente. Hoje eu olhei 2 vezes, olhei de manhã quando levantei, e olhei agora há pouco, antes de vir para, quando eu estava me arrumando para vir para a igreja. Aí é o exame. Aí eu olho para ver se apareceu, Cida, dá uma olhada, ver se tem mancha. Eu não sei o que está acontecendo comigo. Pode ter algum problema, eu preciso me autoexaminar. Aparece um sintoma diferente, aí você começa a consultar, ouvir especialista sobre isso, para ver, é o autoexame. Bom, esse é o primeiro. Mas no procedimento, como é que eu faço as coisas? Como que eu faço? Está mais atrelado com a qualidade. Esse texto é mais qualitativo. Esse procedimento está mais atrelado, não é com quantidade do que faço, mas com qualidade do que faço. É mais qualitativo. Que qualidade das coisas? Qual é a qualidade? Ele começa com isso. Todo o texto remete para a gente observar a qualidade da nossa fé. Bom, a fé, pastor, qualidade da fé? Fé é fé. Sim, fé é fé. Mas tem cristão que vive uma fé péssima. Ele pratica um cristianismo péssimo, mau, ruim. E tem cristão que pratica um cristianismo bom, perfeito. Vitor tem um vídeo aí que eu pedi, não sei se está ainda com você, que eu pedi para você colocar. Daqui a pouco a gente vai ouvir o que o irmão de 90 anos fala para os que são diáconos. Eu encontrei no casamento que fui fazer. Então daqui a pouco a gente vai ouvir. Esse vídeo tem aí acho que quantos minutos, Vitor? Tem 5 minutos? 3? 8 minutos? Ah, meu Deus. Eu vou aprender essa linguagem aí. Agora eu entendi. 3 e mais... Obrigado, Vitor. A irmã Adriana Socorro. Traduz aí. Então agora aí a Rosana já tá ligada no sistema de comunicação. Então ela traduziu. Mas qual é a qualidade da nossa fé, do nosso testemunho, do nosso cristianismo? Como é que a gente pratica o cristianismo? Lugar de crente, onde é o lugar do crente? Qual é o lugar do crente? Qual é o lugar do crente? Na igreja. Por que na igreja? Porque ele faz parte dela. Como que o cristão não congrega? Que qualidade de fé é essa do crente que não congrega?
Tem uns crentes que eu conheço, de uma cidade, eles foram à igreja só no dia do batismo. Eles são crentes, porque eles são lá, se batiza criança. O cara tem 40 anos, 50 anos, 60 anos, ele vai à igreja uma vez por ano. Mas ele é crente, e ele afirma categoricamente, ele manda dízimo. Ele é dizimista. O cara fica 10 anos sem ir à igreja, mas ele manda dízimo. Ele vai só na assembleia, que naquela igreja tem assembleia. Todo ano tem assembleia. Então ele tem que ir à assembleia. Aí você vê o cara tá na balada, ele tá na festa, ele tá em tudo quanto é lugar que você pode imaginar, mas ele é... Aí ele fala, não... Aí, eu me lembro de uma abordagem a um deles, e aí o sujeito todo desmantelado, na nossa linguagem, né? E tome bebida e bebendo, aquela coisa lá da toa. Ah, Deus não gosta do pecado. Não, mas você é crente? Sou da igreja. Oxa, rapaz, desde berço. E tome! Mas quando foi a última vez que você foi ao culto? Ele falou assim, ó, só vou uma vez por ano na Assembleia. Rapaz, todo mês eu mando meu dízimo. Sou eu, meu pai, minha mãe, todo mundo da minha família. Eu sou o terceiro, meu avô, meu bisavô, nós nascemos ali. A igreja tem 150 anos. Aquela igreja. Tinha 150 anos naquela época. Eu falei, então você foi por 40 anos uma vez por ano. Seu pai viveu quantos anos? Não, meu pai viu, meu pai tem 70. Ele vai uma vez por ano também? Ah, uma vez por ano. Seu avô também? É de tradição. Tudo uma vez por ano. Você vai lá assistir o culto, que eu já fui uma vez. Você vai lá assistir o culto. O público que tem na igreja é aquele que vai uma vez por ano. Que bateu aquele dia do ano. Porque tem um que só vai na Assembleia, mas tem um que vai um dia por ano fora da Assembleia. Muito bem. Qual é a qualidade da nossa fé? Como é que a gente vive? Nós somos cristãos. Como é? A Bíblia diz assim, que o evangelho praticado pelos irmãos da igreja primitiva, eles eram crentes de uma vez por ano, eles eram crentes de uma vez por mês. Como que era o testemunho dos cristãos? Diz a Bíblia. Todos os dias perseveravam unânimes na oração, no jejum. Atos 1 diz assim, e oravam todos os dias na igreja junto com... olha para mim. Vamos dar um reverso nesse negócio aí. Vamos dar um reverso nesse negócio? Vou aguçar aqui uma questão. Diz assim, ó. Vamos lá para Atos dos Apóstolos, é um reverso. Vai dar um revés aí na cabeça da gente. Atos 1 diz assim. Verso de número 6, 8 por aí, diz assim. Vamos lá. Cadê? Verso 14. Quando ali entraram, verso 13. Quando ali entraram, subiram para o cenáculo, onde se reuniram Pedro, João, Tiago, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Certo? Aí o verso 14. Todos esses perseveraram em oração com as mulheres. Quem já estava em oração? Quem já estava em oração? As mulheres já estavam orando lá. As mulheres já estavam orando, os caras chegaram para orar depois. Esse é um revés. Todo dia eles iam para a igreja orar. Escute, irmão. Quando a gente olha a história da igreja, quando a gente lê a história da igreja, do início da igreja, todos os dias os crentes iam para o templo orar.
Tempos passados, e algumas igrejas ainda fazem isso, principalmente as cidades mais tranquilas, cidades como São Paulo, é arriscado você andar de dia, quanto mais orar no tempo de madrugada, os irmãos fazem a oração matutina. Vocês sabem o que é isso? Alguém sabe o que é a oração matutina? Quem não sabe, levante a mão. Quem não sabe, eu vou dizer agora. O templo é aberto às 3, às 4 da manhã. E os crentes que vão para o trabalho, passam no templo, fazem ali 1 minuto, 10, 15 minutos de oração, e eles vão embora para o trabalho. Todos os dias, ainda existem igrejas que fazem isso. E eles fazem em vários lugares. Principalmente, como eu disse, nos lugares onde há mais segurança para o povo transitar de madrugada. São Paulo, a gente está vivendo uma crise cada vez maior e pior, então a gente tem que tomar certas dificuldades, até mesmo com o templo no horário como este. Então, são orações diárias. Há outros lugares, o templo é aberto a partir das 4 da tarde. Os crentes, quando começam a chegar do seu trabalho, eles passam lá para orar, para chegar em casa abençoados. É todo dia. Qual é a diferença de eu orar todo dia? Qual é a qualidade do meu cristianismo? A Bíblia não diz que eu devo orar uma vez por mês. A Bíblia não diz que eu devo orar só quando eu me encontro na igreja, que é uma prática que a gente tem de orar, é um hábito nosso de orar de joelhos. Esse é só um hábito litúrgico, mas a gente tem que seguir uma vida tradicional de oração. Nós devemos ter o hábito de orar todos os dias, orar em casa, orar na rua, orar no trabalho. Às vezes a gente fica pensando em nada. Passamos parte do dia pensando em nada. E às vezes a gente precisa de não pensar em nada, né? Porque são tantas coisas que nos afligem, que nos atacam diariamente, mas a gente precisa também pensar na qualidade do nosso cristianismo. Como é que a gente está vivendo esse cristianismo? De que maneira você está se relacionando com Deus diariamente? Na sua vida, no seu testemunho, na sua casa, no seu trabalho. Como é que está acontecendo essa questão? Há irmãos que passam o ano, talvez eu não tenha, não é que eu possa afirmar que há, porque eu não sou onisciente, né? Mas é possível que irmãos passem o ano sem orar. Você tem uma família na igreja, você tem uma família no altar, na presença de Deus. Você precisa lutar para Deus não permitir que o diabo tire a sua família da igreja. Porque se ele tirar a sua família da igreja, você terá grandes problemas. Pergunte aos irmãos que estão sofrendo os abalos com seus filhos fora da igreja. É uma luta, irmão. Quando um homem sai da igreja, o homem sai da igreja, desanda. Quantas pessoas que já foram ganhadores de alma se afastaram da igreja e morreram fora da igreja, não conseguem mais voltar. Eles começaram a dar brecha nessa questão. Irmão, nós não devemos orar, cantar um louvor. Está circulando um vídeo na internet desde quarta-feira, que é um hábito de um acontecimento do novo ministro da Suprema Corte, que ele está cantando na sua casa com a sua família reunida e a filha tocando um piano. Não sei se vocês viram isso. Hã? A filha tocando um piano. O professor Joel já falou para nós aqui que anteriormente as casas tinham um instrumento na sala para as pessoas cantarem. E elas cantavam. Nós precisamos melhorar a nossa qualidade do cristianismo que a gente pratica. Nós fazemos tudo, temos redes sociais, os negócios são muito rápidos, a gente acaba não tendo tempo, mas eu pergunto como hoje, agora, ainda há pouco, eu aconselhava um
um casal, agora, antes de vir para o culto. Foi até difícil, porque deu às 5 horas e a gente teve que... O casal foi levar-nos o presente para fazer, o convite para fazer a cerimônia de casamento. E eu falei, a gente vai ter que... A Mancida falou, já deu a hora, estamos atrasados, vamos embora. E aí a gente tem que... Turminha, tá legal aqui, mas vocês precisam... Eu preciso ir embora com vocês. Não é? Mas tá... Né? Não, está aqui. Estou aqui. Está aqui. Né? A Gabi está ali. Agora há pouco ela foi me levar o convite. E a Mancida falou, já está na hora da gente ir para a igreja, não foi, Gabi? Tipo assim. E ela está ali. Então, e eu, nessa fala com ela, eu disse o seguinte, às vezes eu lembrei um episódio que aconteceu aqui na igreja. Eu não vou citar o episódio para não trazer memória dos irmãos e expor a pessoa, mas aconteceu aqui na igreja. E eu fiquei pensando assim, alguém estava construindo, e ainda está, e naquela ocasião, 30 ou 40 reais, ou 50, ou 60, ou 70, a pessoa não abriu mão de 1 ou de 2 sacos de cimento para essa situação que ia tomar 30, 40 ou 50 reais, ou 70, ou 100, ou 120 que fosse. E eu perguntei, será que a gente consegue construir uma casa com 120? Com 120 reais, por exemplo? A gente consegue construir uma casa? Eu consigo acabar a minha casa com 120 reais? Eu não consigo acabar. Mas eu posso acabar com o meu casamento por causa de 120 reais. Eu posso acabar com o meu casamento. Irmão, às vezes tirar 120, tirar 10 minutos, tirar 15 minutos de um dia, tirar 20 minutos, o intervalo do jogo de futebol, que é 15 minutos, para você reunir a sua família, cantar um louvor, fazer uma oração, vai tirar o que de você? O que isso te deixa mais... O que isso te deixa mais desprazeroso? O que isso... 15 minutos que você tirar para fazer uma leitura de um texto da Bíblia com a sua família, por exemplo, 15 minutos do jornal, 15 minutos de um programa, seja ele do programa de entretenimento que for, seja ele da internet, seja ele do acompanhamento virtual que você está fazendo, seja ele do jogo de videogame que você está tendo, 15 minutos que você tirar da leitura do livro que eu estou fazendo, 15 minutos que eu tirar, eu vou perder o quê? Para ler a Bíblia com a minha família, para compartilhar com a minha família. Quando terminou a escola dominical hoje, eu encostei do lado da irmã Cida e eu disse, agora vamos conversar sobre a escola dominical? E aí? O que para você, na escola de hoje, foi chamativo? Compartilhe aquilo que te serviu. Porque a sua experiência com a aula de hoje foi diferente da minha. Então, gastamos talvez mais 1 hora, não sei, compartilhando sobre a aula. Do que nós tratamos na escola hoje. É a qualidade do evangelho que eu vivo. É a qualidade do evangelho que você vive. Há uns dias atrás, eu estava analisando, eu peguei um livro no domingo e li, pau, na máquina, 100 e tantas páginas no sábado. Domingo terminou a escola dominical, falei assim, eu vou ali, ler um pouquinho esse texto, que eu preciso fazer um texto, preciso trabalhar nele essa semana. É um livro de 172 páginas, eu li 102, até antes de vir para a igreja. Mas comecei já quase no meio-dia. Aí, mas dias anteriores, que eu vim nessa batida, teve um momento que eu peguei a minha Bíblia, e quando eu peguei a Bíblia, ela falou comigo. Como Deus é bom. A Bíblia falou comigo esses dias. Deus, foi como se eu peguei a minha Bíblia,
Eu tenho uma Bíblia de leitura lá, que eu faço anotações nela. E quando eu olhei, que eu a vi, teve um negócio que me chamou a atenção. Ela falou para mim assim, você lê 100 e tantas páginas num dia. Eu leio 150, 200 num dia. Assim rápido. E tô lendo cada vez mais rápido. E a minha Bíblia falou para mim assim, quantas páginas você leu de mim nessa semana? Aquilo foi um golpe. Foi um golpe violento em mim. Eu quase que peguei a minha Bíblia e disse assim, me perdoa. Porque eu não posso fazer isso. Então, imediatamente, eu peguei a Bíblia que eu tenho num PDF, coloquei ela num outro formato, e disse, todo dia eu vou ler um livro da Bíblia. Todo dia. Eu vou tomar o meu café e vou ler um texto da Bíblia. Vai ser um livro por dia. Mas é coisa rápida. Mas não é rápida porque estou lendo com pressa. É rápido porque estou fazendo um trabalho para ler dessa forma. Então comecei a ler texto da Bíblia, um por dia. Pá, 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 pá. É a qualidade do evangelho que eu vivo. Como é que você está vivendo o seu evangelho? Veja como Paulo nos chama a atenção. Olhe para trás, irmão. Olhe para aqueles que a gente hoje acha que eles não eram, que eles eram cafonas, que eles eram quadrados, que eles eram como eles eram. Veja como eles viviam, veja como eles oravam, veja como eles praticavam o evangelho, veja como eles iam de casa em casa orando. Veja como eles apoiavam os irmãos nas suas aflições, nas suas dificuldades. Qual é a qualidade do evangelho que nós estamos vivendo hoje? Um evangelho distante? O evangelho moderno? O evangelho longe? O evangelho que o irmão, quando antes ia viajar, ele pedia para a igreja orar. Viu o pedido de oração, vamos orar pelos irmãos que vão viajar. O evangelho de hoje, para que pedir oração? O evangelho de antigamente, os irmãos, eu não estou saudosista, irmão, não é isso. Mas vamos parar o carro para orar. Eu me lembro que a oração, quantas vezes parávamos o carro, Senhor nos abençoe, não deixa o carro quebrar, nem o pneu furar, livra-nos do acidente, do homem mau, do mau motorista. Mas hoje a gente entra no carro com tanta pressa e taca o acelerador, como diz a galera aí, tome marcha. E Deus, se quiser que a gente ore, Ele escute a oração do pregador do rádio, se é que a gente está escutando o rádio, porque lá no rádio tem alguém que está orando, Senhor, abençoa aquele irmão que está dentro do carro. Aí ele lembra e fala, sou eu, Senhor, ó. Ele está orando por mim, glória a Deus. O cara vai para o hospital, ele não pede oração da igreja. Ele não fala para a igreja que está orando. Qual é a qualidade do evangelho, irmão, que a gente está vivendo? Será que o evangelho mudou? Não, irmão. Nós estamos deixando de lado as nossas práticas? Estamos. Infelizmente, precisamos repensar. É o que a Bíblia nos posiciona nesta noite, a pregação. Terceiro, no amor. Como é que você demonstra seu amor? Aula de hoje. Eu fiz um breve post sobre isso. Amor falado, está no meu Facebook, você pode ler. Amor falado é amor demonstrado. Fiz isso hoje. Escrevi rapidamente, são algumas linhas só. Amor falado, diz que faz. Amor demonstrado, traz o resultado do que fez. O amor falado, a boca diz. O amor demonstrado, o que eu digo, fala o que fiz. O amor falado diz, eu tenho fé. O amor demonstrado, a minha obra é de fé. O amor falado diz, eu sou crente.
mas eu não congrego, eu não dizimo, eu não oro. O amor demonstrado, ele todos os dias que ora, dizima, coopera, participa, ele está dizendo, a própria obra está dizendo, esse é crente, esse é crente, esse é crente. Que tipo de amor a gente demonstra? Irmão, não sejamos crentes apenas do falar, de viver no mundo do que não existe. Sejamos crentes práticos. Práticos. Que demonstram com a nossa vida, com o nosso fazer. O meu fazer diz quem eu sou. Repitam comigo, o meu fazer diz quem eu sou. Quando João Batista mandou perguntar para Jesus, João Batista estava preso, disse assim para o seu servo, vão lá e digam, pergunte a ele, questione, se é ele o Cristo ou se tem outro que a gente espera. Jesus devolveu a palavra para João dizendo o seguinte, volte a João, diga para ele que os mudos falam, que os surdos ouvem, que os cegos veem, que os mortos ressuscitam, que os aprisionados são libertos, que os pecadores são purificados. O que era aquilo? Só quem podia fazer aquelas obras era o Filho de Deus. Aleluia! Irmão, essa é a qualidade do nosso testemunho. Glória, que as nossas obras falem de nós. Que as pessoas ao ver o nosso fervor, não só aqui no culto, quando eu estou cantando, pregando, orando com o microfone na mão, não, mas que o meu andar, os pés de Eliseu disseram quem ele era. A mulher estava olhando lá o testemunho de Eliseu e ela disse, ao jeito que esse homem anda, é de quem é um santo homem de Deus. E ela adjetivou com santo. Ela podia ter dito assim, ele só é um homem de Deus, mas ela não disse, é um santo homem de Deus, que as pessoas vejam Deus no seu testemunho. Glória ao Senhor! Vejam Deus no seu andar, vejam Deus no seu falar, vejam Deus no seu vestir, no meu vestir. Será que a minha roupa diz que Deus anda comigo? Será que o meu jeito de falar diz que Deus anda comigo? Que Deus seja visto. E que Deus não seja mal visto. Porque não basta ele ser visto, porque ele pode ser mal visto. Ele foi visto, só que mal visto. Que Deus seja bem visto no seu testemunho. Que as pessoas procurem por você. E você vai dizer assim, nossa, mas eu não sou pastor da igreja. Mas eu não sou um homem uma mulher fervorosa. E quem é que disse que Deus só se manifesta na vida de quem é um líder fervoroso? Quando Daniel Berg e Gunnar Wing vieram para cá, quem eles eram? Eram anônimos. Eles vieram para cá, quem eles eram? Anônimos. Contudo, Deus veio com eles. Aliás, trouxe eles. Deixa Deus ser visto no seu testemunho. Deixa Deus ser visto nas coisas que você assiste. Mas você é crente? Sou crente. Você nem precisa falar que é crente. As pessoas verão que você é. Elas dirão que você é. Alguém me disse esses dias, e ele é praticamente um ateu. Ele disse assim, eu não creio muito em Deus. Na verdade, eu creio em tudo. Então, quem crê em tudo não crê em nada. Ele falou assim, mas eu observo o seu jeito, rapaz. Eu falei, então diga. Já que o senhor é bastante crítico, diga quem eu sou. Ou o que você vê em mim. Ele diz assim, eu não sei se Deus existe. Mas você, se ele existe, você representa ele. Aí eu fiquei feliz. Eu falei, olha, não me engane.
Porque você pode estar fazendo algo errado. Ele disse, não, é verdade. Eu vejo em você alguma coisa diferente que eu não vejo em muitos outros. E ele disse assim, eu tenho que ir, eu vou às igrejas. Porque o trabalho que eu faço é ir às igrejas para observar. E eu estou te observando. E eu estou vendo uma coisa diferente na sua vida que eu não vejo nas outras pessoas. Eu disse, o que você está vendo, não comprei, não espirrei, não tomei banho, nada disso. O que você está vendo também não é meu. Aliás, se você está vendo algo diferente, é alguém que você está vendo que não sou eu. É Ele, o meu Senhor, o meu Salvador. Glória ao nome dEle. E aí eu devolvi a palavra para ele e disse assim, eu sou crente pentecostal, eu creio no Cristo vivo, ressuscitado ao terceiro dia, e eu tenho a viva esperança de que Ele virá para me buscar. Glória a Deus! Quer eu esteja vivo, quer eu esteja morto, eu irei ao encontro do meu Senhor. Quantos creem também, diga glória ao Senhor. Mas pastor, eu estou tão fraco na pureza. O último é na pureza. Seja santo, irmão. Foge da prostituição. Foge do pecado. O pecado vai te destruir. Ele vai acabar com você, vai acabar com a sua família. Ele vai te arrebentar, foge do pecado. O evangelho o evangelho da teologia da libertação, da liberal, está tentando relativizar o pecado. Não, isso não é pecado. São novas formas de contemplação de Deus, a respeito de Deus. Então não é pecado. Temos que ser o discurso do como que é o nome? Dos conservadores, né? Não, larga essa questão. Escute, irmão, preste atenção. Deus não mudou, o que é pecado continua sendo. Não é fácil se libertar do pecado. Quem está procurando se libertar, e todos nós somos pecadores, sabe que é difícil. Não é fácil, irmão. Não é fácil para o homem sair do mundo, nem para, quando eu falo o homem e a mulher. Não é fácil para deixar o vício, não é fácil para deixar a bebida, não é fácil para deixar a pornografia, não é fácil para deixar a mentira, não é fácil para deixar o roubo, não é fácil para deixar nada, pecado, irmão. Não é fácil para deixar, eu nem sei que tem pecado que eu pratico, que eu nem sei. Tem pecado que eu nem consigo conceber que é pecado. Por quê? Porque eu sou um pecador. Então, irmão, mas eu tenho que fugir do pecado. Eu não posso pensar que pecado não existe, que pecado não prejudica a minha vida. Não, irmão, não existe essa questão. Entenda isso, pelo amor de Deus. Não negocie com o diabo. Não negocie com o pecado, ele vai te destruir. Ele vai destruir você, e quando ele destrói, a Bíblia diz que o estado pode ser 7 vezes pior. O demônio volta e traz mais 8 coleguinhas e arrebenta com você. A coisa fica pior. Então não pode negociar. Não pode dar essa brecha. Não pode. Ai, estou coçando para fazer esse negócio que eu sei que é pecado, então não faz. Não, eu vou dar só uma olhadinha, não dê. Fuja. Eu vou dar só um clique, não dê um clique. Eu vou sair com fulano, ciclano, beltrano, e lá vai rolar umas coisinhas. Não vá com os amigos. Pastor, mas aí está sendo muito radical. Na igreja não tem amigos. Então, faça os amigos. Crie os amigos, mas na igreja todo mundo é ruim. Seja bom. Na igreja é um ambiente chato, faça ficar bacana. Na linguagem jovial. Pastor, mas eu não tenho capacidade, eu também não. Quem aqui tem a obrigação
de ser suficiente em tudo. Ninguém. Então não negocie com o pecado. Uma jovem, uma certa vez, chegou ao pastor e disse assim: vou casar. Vou me casar. Coincidentemente, não, nada a ver com os dois, as duas reuniões que eu tive hoje com casais. Um de noivado e um de pré-casamento. Só coincidência. Tá? Só coincidência. Então, antes que você pense que o pastor está falando comigo, porque temos dois casais aqui hoje nessa condição, então já estou desconstruindo essa ideia na sua mente. Mas aí a jovem disse assim: irmão, ela era uma pregadora fantástica, irmão. Eu conheci de perto. Pensa numa menina que dava gosto, o pastor chamava ela para pregar na igreja lotada. Era aquela menina que o pastor chamava. Quantas vezes eu vi o pastor chamar essa menina aí, irmão? Quantas vezes no culto o pastor chamava ela? Irmão, o culto estava meio assim, difícil. Aí o pastor falava o nome: chama fulana. Eu chamei ela muitas vezes. Irmã, vem aqui dar um testemunho. E lá vinha a irmã, vem aqui dar uma palavra. E lá vinha a irmã, já vinha chorando, jovem adolescente. Aí ela vinha com a sua Bíblia, irmão, ela vinha com a sua Bíblia, marcadinha com lenço. E ela começava a falar naquela simplicidade. Irmão, derrubava o templo de alegria. Aquele templo que é maior que esse, muito mais lotado que esse, mas na mesma medida, ele é bem maior, mas no mesmo comprimento quase. Aquele templo muitas vezes veio abaixo naquela saudação daquela menina. E ela nunca foi chamada para pregar num congresso da igreja. Ela era o levanta-culto dos pastores que congregaram, que dirigiram aquela igreja. O culto estava difícil, parecia que tinha tava um carregamento de demônios sobre o culto. O pastor chamava aquela menina, muitas vezes ela fez domingo, ceia, congresso, muitas vezes. Eu nunca vi ela falar, como eu queria dizer o nome dela. Ela me segue na rede social. Não dá para eu falar. Ela me segue, ela está lá na rede social. Apareceu um rapazinho bonitão lá na igreja, irmão. E esse rapazinho pegava a Bíblia e pulava e gritava e cantava e fazia e falava a língua, aquele coisa toda. E ela resolveu casar com ele. E ele se encantou pela menina. E ela resolveu casar. Me lembro do aconselhamento do pastor: não case com esse cara. Pastor, mas ele é tão bonito. Não case com ele. Moral da história: ele era um gatão. Cabelo de gel para trás, bonito, aquela coisa mais linda do mundo. Irmão, ele fumava e cheirava no fundo da igreja. Ele era usuário de drogas e usava lá no fundo da igreja. E o pastor já tinha repreendido ele. E disse para a irmã: não case com ele, você vai ter surpresas. Não case. Mas pastor, ele é um gato. 3 meses depois, ele quebrou a irmã na pancada. A irmã aparece na igreja toda arrebentada. Aí, o que foi, irmã? Ela apagou. Ela foi apagando, 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 apagando. Quando pensou que não, ela chega lá na igreja, ela desviou, desandou, ele desandou, viraram uma bagunça, o casamento se separou, acabou o casamento e a coisa virou uma tragédia. Conserve a sua pureza, irmão. Mantenha-se puro. Tem amigo que não é para você. O cara é bacana, mas ele não te serve como amigo. Ele pode ser teu conhecido.
Não faça sociedade com o pecado, com o diabo. O diabo não faz sociedade com ninguém. O pastor, como é que eu esqueci o nome dele? Samuel Bezerra. Ele canta uma música interessante. Canta ainda porque ele está vivo e a música é dele, a composição é dele. A única pessoa com quem você pode fazer sociedade é Deus. E ele canta a música que eu vou repetir. Diz assim: eu sou sócio de Deus, eu sou muito feliz. Nesta sociedade Deus me aceitou, Ele me quis. Eu entrei com a fé que Ele mesmo me deu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Nesta sociedade, que felicidade, quem lucra sou eu. Ele entrou com perdão, e eu quebrantado, dei o meu coração e com satisfação fui santificado. Eu entrei com fraqueza, Ele me deu virtude. O meu temperamento, que grande momento Ele me deu me deu virtude. Se você fizer parceria com Deus, a parceria com Deus muda o homem, demora, você fica isolado, os amigos não te querem, sua linguagem muda, seu repertório muda, suas práticas sociais mudam, tudo muda. Um momento você se sente sozinho, mas Deus é Deus. De repente Deus manda um amigo crente dali, manda outro de lá, manda outro de cá, manda outro de lá, e você constrói uma relação de amizade santificada na presença de Deus. Quantos creem nisso, digam glória ao Senhor. Mas eu retomo o versículo da ceia para a gente seguir. Não negocie com o diabo, irmão. Ele vai destruir você. Eu não quero ver a minha vida ser destruída por valor nenhum. Eu não negocio com o diabo. Eu não quero fazer negócio com ele de jeito nenhum. Nem perto. Sai pra lá, cão. Pode ser do jeito que for. Pode ser o cão, a coa, pode ser o que quiser. Pode ser o cão do jeito, pode ser o cão alto, o cão baixo, a coa alta, a coa baixo, pode ser bonita, pode ser feio, pode ser rico, pode ser pobre, pode ser do jeito que quiser. Eu não vou negociar de jeito nenhum. Eu entreguei a minha vida para o meu Salvador. Nele eu ando, nele eu aprendi a viver, nele eu aprendi a andar, nele eu estou aqui, nele eu espero, e para não cair, eu olho por mim todos os dias. Glória ao Senhor! E quando eu faço algo que Deus não gosta, a minha consciência bate naquela hora. O diabo vem e diz assim: você é um pecador, tá vendo? Você pecou, você é um pecador. Aí o meu Deus, que me conhece, que te conhece, que sabe que você é pecador, o Espírito do Senhor te faz lembrar, João, filhinho, não pequei, vírgula, mas se pecar, lembre que tem um advogado fiel. Aleluia! E naquela mesma hora que o meu adversário me acusa, eu retomo a palavra e digo: você precisa voltar a ler a Bíblia, seu infeliz, porque você esqueceu que o sangue de Jesus me lavou. Quantos creem que o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado? Sede santo, 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 sede santo, sede santo. Deixa Deus santificar tua voz, tua palavra, teu falar, tuas relações sociais, tua rede social. Deixa Deus santificar você. Aleluia.
Aleluia, Ramanchu e Cantara baixando Rebarra. A Bíblia diz, vai ser de santo. Glória ao Senhor. Portanto, irmão, a Bíblia fala lá no texto de Coríntios, examine-se, pois, o homem a si mesmo. Também diz assim, aquele que está em pé, cuide para que não caia. Aquele que está em pé, cuide para que não caia. Irmão, olhe para mim. Se você caiu, escute. Se você caiu, eu tenho uma palavra super bíblica para você, além de todas que eu já disse hoje aqui. Deus tem a mão estendida para te levantar. Como, pastor? Confessa o pecado. Pastor, eu caí. O que eu faço? Nosso Deus é tão bom que Ele não vai pisar em você. Ele vai fazer com você, eu acho que o mesmo que Ele fez com a mulher que foi pega no ato do adultério. Olha que coisa linda. A mulher foi colocada para ser apedrejada. Jesus estava sentado, escreveu na terra alguma coisa, que a gente não sabe até hoje o que é. E quando ele pergunta, mulher, cadê os teus acusadores? Onde eles estão? A mulher não tinha visto, aparentemente, isso está no texto, está implícito no texto, que a mulher nem percebeu de tamanha aflição. Provavelmente ela estava jogada, provavelmente ela devia estar com seus olhos fechados, provavelmente ela devia estar toda contraída. E ela ensurdeceu. Irmão, quem já foi vítima, já passou perto da morte assim, você até desacredita que está vivo. Na vez que o sujeito deu um tiro em mim, eu fiquei procurando a bala. Fiquei procurando. Eu só consegui perceber que eu não tinha tomado um tiro, quando eu não achei realmente nenhuma condição de sangue. Então estava tão agoniado. Eu imagino que Jesus deve ter chegado perto dela. Porque a pessoa, quando ela está nesse estágio, ela está tão contraída que ela não quer se abrir. Jesus deve ter dito assim: qualquer outro Deus da mitologia trataria essa pessoa na versão vertical, de cima para baixo. Eu imagino que Jesus se abaixou lá. Deve ter chegado bem pertinho dela, porque só ele fazia isso. Desceu lá embaixo, onde ela estava agoniada lá para a morte. E aí ele fala assim: ei, Ele andasse. ei, ou, é Maria não é? Oi, ei, seus acusadores foram embora. Canta na vassoura. Aleluia. Onde estão eles? E ele queria que ela visse, porque ele perguntou para ela. Ele não disse que eles foram embora. Ele queria que ela visse e certificasse. Era para ela ver, certificar e testemunhar. Ela levantou, olhou e disse: todos foram embora. Aí ele pega e olha o impulso, ele disse assim, ó: vai em paz, levanta, vai em paz e não peques mais. Esse Deus é maravilhoso. Você pode levantar a mão e glorificar ao Senhor.